Olá, Ângela! Olá, José! Ótima, um sol lindo, estou super animada hoje, tá muito bom o dia. Hoje temos uma convidada muito especial aqui no nosso Embondeiro, a Nicole Seton. Muito obrigado, Nicole, pela sua participação. Muito gosto. É meu nome da Ângela, do Embondeiro, tê-la aqui no nosso podcast. Obrigada, Nicole. Obrigado. Muito obrigada eu pelo convite. Vamos embora, então. Vou apresentar aqui um bocadinho a Nicole, de quem eu gosto muito, já conheço aqui há alguns aninhos e tenho muito gosto de poder aqui apresentá-la. Então, a Nicole é formada há mais de 10 anos em nutrição e desde então atuou sempre na área da saúde em empresas de suplementação e manipulados. Há pouco mais de um ano, a Nicole Seton decidiu retornar para a área clínica de paixão dela, a nutrição materno-infantil. Se especializou nesse nicho e hoje ajuda casais a programarem uma gestação saudável, grávidas a terem o seu acompanhamento pré-natal nutricional e na chegada de um novo bebê. Adora trabalhar com a introdução alimentar e fazer com que aquele bebê que ajudou a programar-se torne-se um comedor competente. Eu adoro esta frase, Nicole. Um comedor competente, exatamente. Inteligente em nutrição. Então, Nicole, qual a importância do casal ter um acompanhamento nutricional para a pré-conceição? Já que fala aqui desta preparação do comedor competente. Sim, exatamente. Como a gente trabalha com a parte da materno-infantil, é importante a gente trazer que a materno-infantil ela engloba, né? Desde a pré-concepção até a introdução alimentar, onde a gente passa por várias fases. A gente costuma dizer que são os primeiros 1.100 dias daquele bebê que vai ser programado, né? Então, pelo menos 3 meses antes, a gente tem que fazer um acompanhamento, né, desse casal. Eu digo do casal porque muitas vezes a gente está incentivando cada vez mais que seja um casal, porque muitas vezes só a mulher aparece no nosso consultório, né? E aí, ou enfim, no atendimento online, que hoje a gente está bastante com atendimento online, né? Então só aparece mulher. Então, o que acontece? A gente não consegue trabalhar o completo para programar essa gestação saudável, né? Dentro do casal, a gente consegue avaliar o estado nutricional desse casal, onde a gente promove uma fertilidade e aí a gente visa trabalhar com os nutrientes para cada fase, né? Então, primeiro a gente corrige, então a gente dá suporte emocional, a gente traz técnicas, porque é um estado que a gente fica muito nervoso, né? O casal fica muito nervoso, é uma expectativa que é gerada para ter um bebê, né? Então, às vezes, até só a parte emocional atrapalha muito. Então, a gente trabalha técnicas de meditação. Não é só a nutrição em si alimentar, mas sim a nutrição da alma, né? Isso a gente trabalha em todas as fases. E especialmente até casais que estão a tentar há algum tempo, não é, Nicole? É preciso esse apoio, claro que sim. E casais que investigam e que fazem, enfim, dezenas de testes e tudo mais, e não acham nada que seja anormal, claro, né? Que hoje a gente tem a normalidade. Então a gente trabalha dentro do ideal e não do normal, né? Qual seria o ideal de valores, né? É a palavra. Então a gente promove essa questão o que diz respeito, por exemplo, as pessoas nem sabem utensílios que eles utilizam em casa, e tem utensílios com plástico, né? Porque a toxicidade hoje está a falar de um tema muito querido da Ângela. Exatamente. Não é? Então, assim, só isso pode atrapalhar uma simples concepção. Né? E, Nicole, quais os nutrientes que você considera mais importantes para a pré-concepção saudável? Tá, então vamos lá. Primeiro de tudo, vou dizer os nutrientes. A comida de verdade. Então a gente tem que, né, na comida de verdade é onde a gente consegue atingir todos os nossos objetivos em relação à questão de nutrição e nutrientes, né? Mas o que a gente faz? Dentro dessa avaliação do estado nutricional do casal, a gente já consegue ter uma noção de quais nutrientes ele já ingere, né, no seu dia a dia. E aí, caso seja necessário, a gente acrescenta fontes de suplementação
para que gere esse estado do aporte nutricional de tudo, né? De vitaminas, minerais e todos os outros. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? A coenzima Q10 é um dos suplementos que a gente passa bastante para os homens, porque ela atua principalmente na função mitocondrial. Todo mundo aqui acho que já deve ter estudado uma organela, né? Claro, que é claro, a nossa célula, todas as células têm as mitocôndrias. Exato, e a mitocôndria ela gera energia, então ela vai gerar energia, consequentemente, a qualidade do esperma, para a velocidade desse esperma, onde a gente vai trazer uma qualidade de esperma superior. Então, a gente vai trabalhando exatamente nesses nutrientes, mas se a gente for falar, são todos os nutrientes que estão presentes em todos os alimentos. E fala-se pouco da coenzima Q10, Nicole, eu acho importantíssima para a oxigenação da mitocôndria, é importantíssimo, eu recomendo, é um poderoso antioxidante. Compreendo perfeitamente, Nicole. Exatamente. Hoje existem, né, já alguns suplementos que a gente tem que... A suplementação a gente tem que tomar bastante cuidado com o que indicar, né? Mas existem bons suplementos já bem focados para essa área, tá? Então a gente trabalha bastante aí. É mais algum, para além da coenzima, que a Nicole quer? Todos do complexo B, né? Que sejam os folhosos escuros, que sejam alimentos anti-inflamatórios, sejam alimentos alcalinos, ou seja, maçã, uva, morango, as sementes, as nuts, né, que são oleaginosas super importantes para que a gente tenha uma fonte de gordura boa, as proteínas. E saber quantas comer, não é? Saber quantas comer, saber indicar. Exatamente. Por isso que a gente faz esse trabalho de programação que é tão importante a pré-concepção, para que a gente saiba avaliar o estado nutricional, né? Já vem aqui na minha próxima pergunta, portanto, existe mesmo isto de programar uma gestação? Isso existe, essa programação existe. Existe, sim, é possível, não é, Nicole? E é possível fazer-se com ciência e também com esclarecimento, claro. Com certeza, a gente consegue programar esse bebê saudável, né? Esse baby aí, programando uma boa saúde intestinal, por exemplo, da mãe. Hoje sabe-se que a microbiota do bebê é formada talvez 2 gerações antes dele vir. Então, na avó do bebê, no caso, por exemplo, se eu vou ter um filho, na minha avó, já como era a microbiota dela, já vai influenciar, pode influenciar geneticamente na microbiota do meu bebê. Então, a gente cuida de muita coisa. Maravilha, até os estudos agora alcançam, não é? Realmente estudos até já viram presentes enfim, teve um estudo que avaliou um casal, porque estavam a tentar também há bastante tempo, e eles encontraram no sêmen a bactéria que causa cândida. Então, assim, imagina, né? Às vezes não é nem só a microbiota vaginal da mulher, porque tem intestinal e tem a vaginal. Claro. Também já estão estudando microbiota do homem, para ver essa questão da fertilidade. Então é muito importante a gente fazer esse acompanhamento que seja em casal. Eu concordo completamente. Fabuloso. Mais uma vez, reforçamos que o pré-natal nutricional é importante, essas consultas da nutrição, correto, Nicole? A importância da consulta? Sim, aí depois que a gente tem a concepção, né? Porque depois que a gente cuidou do casal, aí sim o homem pode relaxar. Aí sim a questão é só com a mãe, né? Depois que concebeu e fez a concepção, aí sim a gente vai cuidar bastante da nutrição da mãe. O que acontece? A nutrição adequada da mãe, ela é o ponto de partida para que a gente tenha uma boa nutrição para o bebê. Então, tudo isso que a gente comentou desde lá da pré-concepção, a gente também continua trabalhando aqui. Então, a gente vai, diante dos principais sintomas das mudanças de paladar que acontece na mulher, as dúvidas de consumo e das preparações, né, de alimentos, como que eu preparo isso, como que eu preparo aquilo, eu posso comer cru, eu não posso comer cru. Então, assim, tem todo um acompanhamento que a gente tem que ajudar para avaliar essa parte nutricional dessa nova fase. Uma das coisas que a gente também faz no pré-natal é trabalhar a atenção recomendada na adequação do ganho de peso gestacional em cada trimestre. Então, como que eu costumo trabalhar? Eu sempre ofereço que elas façam um PEC, né? Que a gente tem uma consulta no primeiro trimestre,
uma no início do segundo trimestre, outra no início do terceiro trimestre, e outra quando vai ter o bebê, porque a gente pode trabalhar as possíveis cólicas que essa criança vai ter dependendo da alimentação da mãe, trabalhar um pós-parto, porque o pós-parto é difícil para essa mãe, né, do puerpério, então a gente trabalha isso para que esteja toda essa parte emocional resolvida, e a gente adequa em cada trimestre os nutrientes necessários e trabalha sobre a nutrição da alma e tudo mais. Então é um trabalho bem bonito. A responsabilização de criar um ser humano feliz, não é? Logo ali. Logo ali. Isso é muito, muito importante e é bom ter essa envolvência, essa energia. E agora, Nicole, eu vou-lhe fazer uma pergunta que eu especialmente sei a resposta, mas quero também ouvir a Nicole, porque para mim é a base de toda esta ciência que nós estudamos. A Nicole como nutricionista, eu como naturopata, mas para mim é o que nos define. Nós conseguimos aconselhar, indicar a biodisponibilidade correta às pessoas e, portanto, Nicole, ácido fólico, para as mamães que estejam a ouvir, a Nicole, ácido fólico ou metilfolato, Nicole, explica lá aqui. Vou ser bem certeira nessa, tá? Metilfolato com vários pontos de exclamação, tá? Por quê, gente? O ácido fólico é uma vitamina, né? Então é a vitamina B9. E aí, o que acontece? A forma ativa do ácido fólico é o metilfolato. Por quê? Através de exames genéticos e vários estudos que hoje tem, né, mostra que mais de 70% das mulheres elas não conseguem metilar o ácido fólico, ou seja, o que acontece? O ácido fólico ele tem que passar por um processo de metilação para ser absorvido. Então, por que a gente já não dar o ácido fólico na forma de metilfolato? Se tem algumas mulheres que têm essas mutações desses genes que não conseguem fazer essa metilação. Então, assim, em vez de eu ir lá e ter que fazer teste genético, pode fazer, eu acho maravilhoso fazer teste genético. Mas a gente, por que não dar logo a forma ativa para que essa mãe vai estar absorvendo a melhor e 100% daquele ativo, né? E não vai estar perdendo nada. Então, para mim, metilfolato com vários pontos de exclamação, como eu disse, em caps lock. Assino completamente. Ângela? Uma curiosidade, você também faz o acompanhamento após o nascimento do bebê, com a mãe. Uhum. E você orienta a mãe até o momento que o bebê esteja preparado para a introdução alimentar? Como é que você faz esse tipo de preparação? Aconselha a mãe? Como que funciona? Normalmente, depois que a gente tem o último atendimento do pós-parto, né? Eu peço para que elas entrem em contato comigo, sempre, né? Claro, se elas quiserem, sempre quando o bebê estiver ali em volta dos 4 meses e meio, para que a gente comece a conversar sobre a introdução alimentar, tá? Acontece que existem diferentes guidelines, né, de introdução alimentar. Aqui, por exemplo, aqui em Portugal, onde a gente está, eu vejo muito pediatra, enfim, algumas questões colocando o bebê para comer já com 4 meses e meio. No Brasil e todos os cursos que eu já fiz, a gente sabe que o bebê ele tem que estar pronto para essa alimentação. Então, eu indico sempre que essa introdução alimentar seja com os 6 meses. Né? Então, o que acontece? No sexto mês é onde a gente consegue ver alguns sinais de prontidão, né? E que a gente consegue entender que o bebê está pronto para isso. Então, com 4 meses e meio, eu converso com a mãe e faço todas as orientações para que ela vá tirando as suas dúvidas para daqui a 1 mês e meio ela comece a fazer a introdução alimentar. Para mim, a introdução alimentar, ou o que a gente pode falar de alimentação complementar, ela é o jardim de infância da alimentação da criança, tá? É onde a criança não vai se alimentar com tudo que ela precisa, ela vai conhecer cheiro, vai conhecer as formas, vai conhecer as cores dos alimentos, então ela vai estar sendo introduzida a algo, né? E não colocado comida
Você introduz. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, realmente eles começaram a comer, né, aos 6 meses de idade. E começamos. Interessante que sempre se começa pelo doce. Então, era uma papinha de cenoura. Então, hoje ele ia comer cenoura, amanhã cenoura e depois cenoura. Aí depois iria para outro alimento que eu já não vou lembrar, mas a cenoura eu lembro. Hoje, isso eu estou falando coisa de 32 anos atrás, hoje continua esse tipo de procedimento ou existe outras formas de introdução? Existem sim, tá? Existe uma que eu adoro muito, que é a BLW, que é a Baby Led Weaning, né? Que é como se fosse o finger foods dos bebês, onde a gente vai trabalhar os alimentos para comer com as mãos, tá? Então ele permite que o bebê se alimente sozinho desde o início. Você vai sim introduzir aos poucos, sim, a gente começa colocando só um lanche da tarde. Como saber que esse bebê ele está preparado, né, para essa introdução alimentar, por exemplo? Mas como que eu sei que eu vou colocar a BLW ali, né? Essa forma. Quando o bebê tem um espaço menor entre as mamadas, quando ele fica insatisfeito após mamar, quando ele já consegue sustentar a sua cabeça, é uma forma de sentar, é uma forma que a gente já pode introduzir o BLW, porque senão ele não tem essa pegada do alimento para conseguir comer, né? Então, é uma das formas. Então, o BLW, ele traz vários benefícios, tá? Que são comprovados já. Então, traz mais capacidade motora, mais autonomia para essa criança, porque ele vai, por exemplo, a gente vai colocar algumas ofertas de alimentos, ele vai escolher qual é o alimento que ele quer e trazer, é ele que faz o movimento de pegar o alimento e trazer, não é alguém colocando o alimento para ele, talvez ele nem queira, talvez ele vai escolher o momento de começar e parar. Então isso até previne uma alimentação em excesso no futuro, porque você vai gerar essa autonomia, ele vai saber, ele vai já entender desde bebezinho qual que é a quantidade ideal para ele, porque quando ele não querer mais, ele vai largar aquele alimento, entendeu? Então tem até alguns estudos mostrando a melhora na caligrafia dessa criança quando introduzida com... Ia falar isso para você. É o preparatório da alfabetização, com certeza. Verdade. Tem muitas. Então tem algumas técnicas assim que a gente utiliza. A gente começa com o lanche da tarde, na próxima semana vai colocar uma refeição principal mais um lanche e vai crescendo assim de acordo, né? Existe também a alimentação participativa, que é o quê? Você inicia com a BLW e aí você pode também amassar, não é nada triturado, porque antes era tudo sopa triturado. O que acontece? Porque eu vejo muito, tá? Porque me falaram que eu tenho que bater a abóbora com a batata, e aí, mas eu falo, gente, que horas que a criança vai conseguir distinguir o que é abóbora e o que é batata se a gente coloca 2 alimentos triturados e forma um único sabor? O BLW ele traz isso, a criança conhece os sabores, vai conhecer o alimento. Se ela vai no supermercado com a mãe mais velha, um pouquinho depois ela vai saber, banana, porque ela já sabe o que é a banana, ela já linkou, né, na parte cognitiva dela, a cor da banana, a textura da banana. E a Nicole também sabe que muitas dessas trituradoras são muito aquecidas, portanto trabalham a quente, as enzimas dos legumes, das verduras, perde-se, portanto, em termos nutricionais, que é aquilo que nós nos dedicamos, a nossa vida, isso é um trabalho perdido, não é? Nicole, então os tipos e métodos de introdução alimentar são esses? Ou tem mais alguns? Okay. Tem sim, obviamente, a introdução alimentar tradicional, que é simplesmente uma introdução sem muito aprendizado, no meu ver, tá? No meu propósito aqui, né, do que a gente está conversando, eu acho que para mim não tem muita valia, porque limita toda a parte de mobilidade, integração sensorial, com todos os sentidos do bebê, né? Então ele simplesmente pode dispersar e não querer mais comer e não haver essa interação e exploração com o alimento. Pode gerar talvez
uma criança com alimentação seletiva lá na frente, né? Porque ela só vai querer seletivar alguns alimentos. Aí tem o BBLW, tem a participativa, que era aquela que eu estava falando, que a gente pode, sim, educar a criança de pegar, e daí depois, quando ele já está ali um pouco mais brincando, a mãe pode amassar e dar o alimento, mas ela não dá diretamente na boca, ela fica com a colher e a criança vai atrás, entendeu? Então a criança procura. Então, e tem essa coisa de primeiro alimento, Nicole? Existe o primeiro alimento que deva ser introduzido? Tem isso? Então, a gente sempre coloca os alimentos mais, que seja um alimento, por exemplo, assim, a bananinha, a maçã mais cozida, porque a criança ainda não vai ter, né? Pode ter já dentro, mas às vezes não. Existe isso, mas assim, a gente tem que cuidar somente com os alimentos alergênicos, né? Aqueles alimentos que são potenciais alergênicos, a gente pede o quê? Introduz, vou colocar um exemplo aqui, o ovo, né? O ovo, como que a gente introduz? A gente introduz primeiro a clara, depois a gema, depois o ovo inteiro, para ver se tem alguma reação. Então, assim, eu vou introduzir a clara, eu vou esperar 3 dias para eu introduzir um novo alimento que seja alergênico. Se não tiver nenhuma reação a nível intestinal, reação a nível de pele, enfim, de comportamento, não tive nada, eu introduzo. E aí, assim, a gente vai descobrindo de acordo com a alimentação da criança. Eu tenho uma pergunta de uma amiga, Nicole, que ela sabia, eu partilhei, e ela pergunta à Nicole se quando o leite materno é o principal, não é? É fantástico, o colostro é por aí, mas quando isso não é possível, Nicole, a Nicole tem alguma ideia para substituir aquelas latas tradicionais enfim, tem alguma sugestão? Isso é algo bem falado, né? Porque o leite materno da mãe, ele é completo em vitaminas, em minerais e todos os nutrientes que o bebê precisa. A gente tenta ver se for uma fórmula, né? Porque assim, existem diferentes tipos de fórmulas e a gente nem imagina isso. O que acontece? As fórmulas podem ser um composto lácteo, que daí esquece, né? Não é para utilizar isso. Daí ele tem óleos vegetais, tem um monte de hidrato, tem muita coisa má mesmo, óleo de palma, tem muita coisa ruim. Mas tem também algumas fórmulas que são desenvolvidas com já a proteína hidrolisada, né, com os nutrientes necessários, mas a gente tem que saber exatamente aonde que ela está e saber indicar corretamente. Existe, por exemplo, se o leite de cabra, às vezes é muito indicado, né, porque ele é o mais parecido nutricionalmente com o leite materno. Mas aí acho que é uma avaliação que a nutricionista que acompanha ela e o pediatra tem que fazer juntos. É algo que eu sempre gosto de trabalhar isso, multiprofissional. Integrativo. Acho que a gente está aqui, cada um tem a sua área para trabalhar, né? Eu acho que tem que ser, cada um estudou essa área, então acho que a gente tem que focar nessa medicina e nutrição integrativa. Ângela, ficávamos aqui o dia todo com a Nicole. Sim, ficávamos. Onde é que podemos encontrar a Nicole? Como é que os nossos ouvintes do Imbondei podem encontrar a Nicole? Eu tenho o meu Instagram, que é nutri.nicole.ceton, o ceton é SETTON. Tem lá, e aí lá tem um link, o Linktree, que você consegue me mandar uma mensagem e saber onde a gente faz os atendimentos. Hoje eu faço os atendimentos online, devido à pandemia a gente está se resguardando um pouquinho. E os atendimentos online têm funcionado muito bem, por incrível que pareça. Eu, Nicole, prefiro ver a pessoa sorrir e os olhos das pessoas, saber como que é a expressão, do que ficar tentando adivinhar como que a pessoa tá atrás daquela máscara na minha frente. Hoje em dia eu prefiro ver a pessoa por inteiro do que ter, né, essa questão da... E o pai pode ir até ao fim também, não é? O pai também pode ficar em casa a cuidar, a mãe pode ter que ir trabalhar, o pai também pode ir até ao fim das consultas. Pode assistir, claro que sim. Tenho vários casais na introdução alimentar, por exemplo, que os pais
participam super, Claro. porque às vezes as mães trabalham e é eles que vão estar em casa cuidando. Então, sim, quanto maior a rede de apoio nesses momentos, né, a rede familiar ou a rede das pessoas que, por exemplo, não tem família, mas a rede de apoio de amigos e de profissionais, quanto mais a pessoa tiver essa rede de apoio, o mais importante para mim é isso, tanto na gravidez, quanto na parte da pré-concepção também, né, daquela questão que a pessoa está vivendo, aquele estresse de querer, né, tem toda essa parte emocional, quanto no pós-parto principalmente. Verdade, José. Se pudéssemos, ficaríamos aqui horas com a Nicole, que foi muito bom, aprendi muito com ela, e se eu tivesse filho novamente, seguiria todos os conselhos dela. E ela volta, não Quem volta? sabe meus netos, né? A gente convida e ela volta. Não volta, Nicole? Claro que eu volto. Foi um prazer conversar com vocês. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Nicole. Eu tenho um especial carinho pela Nicole, conheço-a já há algum tempo e realmente estou nesta área já há alguns anos, tenho conhecido muitas pessoas e a Nicole é uma excelente profissional, é uma pessoa que realmente sabe o que fala, sabe chegar ao outro, portanto para mim eu estou de coração cheio, a sério, eu acredito que é verdade, estou mesmo de coração cheio em ter aceito o convite aqui para o podcast. E eu adorei também você, Nicole, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, é recíproco tudo. Qualquer coisa podem assistir, portanto nós estamos no Spotify, o Embondeiro 2020, no YouTube, podcast Embondeiro, estamos também no Instagram, Embondeiro 2020, e por numérico, e no Facebook, Embo 2020 por extenso. Ângela? Você está curioso para saber do nosso tema do próximo episódio, né? Tem que ser. Mas não vou falar ainda não, porque eu estou em dúvida. Tá bem. Mas vai ser uma coisa inovadora, não vai? Vai ser bem inovadora. Vocês ouvirão. Muito obrigado mais uma vez, Nicole. Muito obrigado, Ângela. Um beijo para vocês dois e boa tarde. Um beijo. Beijo.